Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Hoje o tema da nossa reflexão é Jesus sendo reproduzido em nós. Diga comigo, Jesus sendo reproduzido em nós. Segundo aos Coríntios 3, 18 diz assim: e todos nós, no entanto, não temos um véu sobre nosso rosto, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior, e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. A Ele quem, igreja? O Senhor Jesus, Senhor nosso Deus. Amém? Amém, amados? Irmãos, o avivamento que buscamos e precisamos é aquele que nos transforma de dentro para fora. Todo avivamento, irmãos, é de dentro para fora. Quando é de fora para dentro, é fogo estranho, é emoção. O verdadeiro avivamento, ele é de dentro para fora. Ser parecido com Jesus é o grande plano de Deus para todos nós. É de que nós, cada um de nós, sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. E o grande responsável por isso é o Espírito Santo. E onde é que o Espírito Santo habita, irmãos? Dentro de nós. Por isso é que o avivamento é de dentro para fora. Amém? O Espírito Santo habita dentro de nós. Né? E é Ele que nos transforma de glória em glória. É o Espírito Santo que está trabalhando, que vai trabalhando na nossa vida, na minha vida, na sua vida, vai nos orientando, vai nos guiando, vai nos conduzindo. A igreja é guiada pelo Espírito, amém? E quem é a igreja aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós somos a igreja, nós somos igreja. Então não faz o menor sentido, irmão, nós buscarmos o avivamento de Deus na nossa vida, de dentro para fora. Não faz o menor sentido se nós continuarmos sendo as mesmas pessoas. Sabe, se nós continuarmos sendo um cônjuge ruim, um cônjuge que não obedece à palavra de Deus, eu e o meu cônjuge, a minha esposa, nós vivemos uma vida totalmente fora daquilo que Deus estabeleceu para o casamento, do que adianta? Nós precisamos viver o que a Bíblia diz. Precisamos viver o que a Bíblia diz. Um pastor amigo meu disse que chegou numa casa, a mulher saiu lá e estava meio maquiada, saiu do quarto chorando. Aí ele ficou desconfiado que houve alguma coisa diferente ali. E ele disse: oi, irmã, estava chorando. Aí ela é na presença do Senhor, né, irmã? Ela disse: era, pastor. Mas ele sabe que houve alguma coisa esquisita ali. Tudo indica que foi um bufete que ela pegou do marido, irmãos. Não adianta nós buscarmos um avivamento e fazermos os negócios da mesma forma. Fazermos negócios errados, nos corrompermos, fazermos coisas que o Senhor nos orienta a não fazermos. Não adianta nós buscarmos um avivamento, irmãos, e nós termos o mesmo tipo de conversas e olhares de antes.
Não adianta nós buscarmos um avivamento, irmãos, e continuarmos, os jovens namorando da mesma maneira, de uma maneira que desonra a Deus. Não adianta nós buscarmos um avivamento mantendo a mesma agenda e a mesma vida egoísta de antes. De antes, quando nós não conhecíamos a Jesus. Agora nós conhecemos a Jesus, o Espírito habita dentro de nós. Então, nós temos que dar liberdade para Ele nos transformar de glória em glória, de glória em glória. A cada dia melhorando mais. A cada dia melhorando mais. A cada dia nos relacionando mais. Amém, queridos? Nós só podemos viver ou falar de um avivamento se além da unção, além dos sinais, além da fé, nós estamos nos tornando verdadeiras cópias do Senhor Jesus. Esse é o propósito, irmãos. Nós sermos cópias do Senhor Jesus. Nós sermos semelhantes a Ele, como o texto nós lemos diz, que é o trabalho que está sendo desenvolvido. Amém, amados? Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. E a mais gloriosa manifestação do Espírito Santo que eu e você, nós podemos viver, irmãos, é a reprodução da imagem de Jesus na nossa vida. É a imagem de Jesus na nossa vida. E isso só é possível se... Eu anotei algumas coisas aqui para compartilhar com você. Em primeiro lugar, só é possível nós refletirmos Jesus na nossa vida se nós buscarmos o avivamento, o genuíno avivamento. Amém? Nós reconhecemos, todos nós reconhecemos que precisamos de um avivamento pessoal. Na realidade, é muito difícil, a não ser que alguém viva uma utopia espiritual, assim, de achar que é o máximo, já está no nível espiritual mais elevado, já está muito bem espiritualmente. Não, geralmente nós temos o consenso de que precisamos melhorar mais, não é verdade? Precisamos evoluir, crescer mais do que nós temos crescido. Então nós reconhecemos isso, que precisamos de um avivamento pessoal na nossa vida. Nós reconhecemos que precisamos de um avivamento na igreja e sonhamos com uma manifestação gloriosa de Deus em nosso meio. Nós nos alegramos quando alguém é curado. Olha, quarta-feira aqui foi uma criança curada. Um autista que não podia, vinha com abafador, não podia ouvir som de jeito nenhum, e ele foi curado. E foi Deus que curou, ninguém nem colocou a mão, nem nada não. Deus curou a criança. Nós nos alegramos com essa manifestação, mas nós sabemos que todo avivamento, irmãos, precisa começar de um coração. Começa num coração. Um avivamento, ele não começa num prédio, ele não começa numa igreja, ele não começa, irmãos, de maneira nenhuma. Um avivamento, ele não começa numa organização, ele não começa numa associação. O avivamento, ele começa no coração de alguém que é apaixonado por Jesus. Quando nós somos apaixonados por Jesus, nós vivemos esse avivamento. E nem precisa dizer que está avivado, todo mundo vê, todo mundo observa o comportamento, as atitudes, a maneira de ser, a maneira de falar, a maneira de interagir, a maneira que se comporta nos ambientes. Há uma diferença. Há uma diferença. Há uma diferença entre alguém que é apaixonado por Jesus, alguém que conhece Jesus, alguém que conhece a palavra de Deus, alguém que busca viver os preceitos e conceitos da palavra de Deus, em relação a uma pessoa que vive no mundo que não conhece o Senhor. Malaquias disse que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Há uma diferença. E onde é que está essa diferença? Essa diferença está no nosso comportamento.
na nossa forma de ser, na nossa forma de falar, tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Amém, amados? Amém, queridos? Então, alguém que ama a Deus e está profundamente insatisfeito com a vida espiritual, no sentido de querer crescer, meu irmão, esse vai viver um avivamento. Se você é insatisfeito com o que você tem, se você almeja mais, se você quer conhecer mais, se você quer provar mais do poder de Deus, eu quero lhe dizer nessa noite que você está no caminho do avivamento. Agora, se você achar que já está bem demais, que já é o Todo-Poderoso, né, que ajuda o Espírito Santo, meu irmão, você precisa se reconciliar com Deus nessa noite. Amém, amados? Amém? Olha o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, versículo 16. Olha a preocupação de Paulo, a posição de Paulo. Olha o que ele diz. Ele diz assim: oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento por meio do seu Espírito Santo. E oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Olha o que Paulo está falando aqui, irmãos, para os irmãos lá de Éfeso. Ele está dizendo: olha, vocês precisam se aprofundar, vocês precisam receber esse poderoso fortalecimento interior do Espírito Santo. Os irmãos já tinham o Espírito Santo, mas era necessário dar liberdade para que o fortalecimento do Espírito Santo fluísse na sua vida. Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Diga glória a Deus. Então o Espírito Santo habita dentro de você, meu irmão. Habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você, e Paulo está dizendo: olha, eu oro que vocês provem dessas riquezas gloriosas, e que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito Santo. E eu oro para que Cristo habite em seus corações à medida que vocês confiarem nele. Quanto mais nós confiamos, mais Cristo habita, mais o Espírito Santo age, mais o Espírito Santo floresce na nossa vida. Confie na palavra de Deus, confie no que Deus diz, confie nas Sagradas Escrituras. Você confia na palavra de Deus? Você confia no Senhor? Sabe, estavam numa igreja como essa aqui, estava o pastor pregando mais ou menos uma mensagem como essa, e o pastor falou: vocês confiam em Deus? Confiamos. Apagou a luz e entrou alguém vestido de diabo. Foi crente correndo para tudo quanto foi lado, e ficou uma velhinha, bem velhinha, irmão, só. E se aproximou o rapaz vestido de diabo, né? Se aproximou dela, ela disse: olha, seu diabo, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou a única nessa igreja que não falo mal do Senhor. Como é que está a sua confiança, irmão? E eu pensei que a velhinha estava com coragem. Amém? Então, irmãos, Jesus sendo produzido em nós, como é que ele vai se produzir em nós? Em segundo lugar, se ativarmos o Espírito Santo em nós. Olha, irmão, Jesus prometeu para os seus discípulos que enviaria o Espírito Santo, e enviou e habitou nos corações dele. O Espírito Santo é a vida de Deus dentro do cristão. É o poder de Deus que fortalece o íntimo do cristão que rendeu seu coração ao senhorio de Cristo. O Espírito Santo habita dentro de você. É por meio da ação do Espírito Santo
que a pessoa vive o avivamento. Sem o Espírito Santo não há avivamento. Mas quando nós damos liberdade, irmãos, olha, no Antigo Testamento, todos os grandes heróis e os milagres impressionantes que aconteceram, que foram realizados, os grandes heróis que viveram pela fé, eles contaram com a ação, mas foi uma ação pontual do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha, envolvia numa missão, realizava e pronto. O Espírito Santo vinha sobre Sansão, ele criava uma força sobrenatural e fazia alguma coisa. Depois pronto. O Espírito Santo vinha sobre Davi, realizava uma obra, ele vencia uma batalha e pronto. Ele vinha, ele tinha uma ação pontual. No Antigo Testamento era assim. Ele visitava, ele não habitava. Mas no Novo Testamento, após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, pela fé, nós somos santificados. E o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Ele habita, diga, ele habita. Diga para esse irmão que está falando, ele habita dentro de você, meu irmão. Ele habita, não mais com uma visitação temporária, irmãos, mas agora com uma habitação permanente. Diga habitação permanente. Hebreus 11:39, olha o que o escritor dos Hebreus diz. Ele diz assim, olha, todos estes, embora tivessem fé, receberam a aprovação de Deus. O escritor dos Hebreus está falando dos irmãos do Antigo Testamento aqui, dos heróis da fé do Antigo Testamento. Aí ele continua dizendo, no entanto, nenhum deles recebeu o que Deus lhes havia prometido. Deus tinha preparado um plano melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. O plano de Deus fosse aperfeiçoado. O que o escritor aos Hebreus está falando aqui? Ele está falando acerca dos heróis do Antigo Testamento, os heróis da fé. Eles não provaram o que nós provamos. Embora, ele está dizendo, embora tivessem fé, embora eles fossem aprovados por Deus e fossem usados por Deus, mas era diferente. Nenhum deles recebeu de Deus o cumprimento da promessa. Qual era o cumprimento da promessa? De nós sermos habitados pelo Espírito Santo. Amém. E nós, do Novo Testamento, irmãos, nós fomos abençoados de uma maneira muito mais poderosa, que o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele habita, ele mora. Amém? Ele mora dentro de nós. Será que você percebe o tamanho desse privilégio? Disso que Deus disponibilizou para nós, na nossa geração? Será que você tem ideia do que o Espírito de Deus habita dentro de nós? Você pode ler a Bíblia, Deus fala com você. Você ora de manhã, de tarde, à noite ou de madrugada, você sente a presença de Deus. Você busca a Deus e você tem resposta. Você clama ao Senhor e Deus ouve o teu clamor. Você, irmãos, entende o que Deus fala através da palavra de Deus. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. E se você tiver uma vida de devoção a Deus, você vai ser guiado em tudo, de todas as formas. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai te guiar. Amém? Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Diga, eu tenho. Você consegue observar as evidências, irmãos, da ação do Espírito Santo, transformando o teu caráter, te envolvendo com a verdade.
Sabe quando você vai fazer alguma coisa, você percebe que há alguma coisa errada, você freia, você sente um vazio assim no estômago, você sente uma fraqueza nas pernas. Sabe o que é isso? O Espírito Santo dizendo, não te mete com isso. Sai fora disso, isso não vai dar em boa coisa. Ah, mas é uma corrupçãozinha. Ah, mas é uma coisinha que todo mundo faz. Todo mundo faz, mas não todos que são guiados pelo Espírito. O Espírito de Deus, ele te inquieta, irmãos. Quando o pecado bate a porta, você reconhece. Não venha querer me enganar não, porque eu sei que você reconhece. O Espírito de Deus, irmãos, ele sempre nos avisa. Ele sempre manda um aviso. Sabe, eu estava estudando a palavra, de noite estudei a palavra, preparando uma mensagem para ministrar aqui, alguns anos atrás isso. E eu preparei uma mensagem, até aquela mensagem que eu falo que Terá morreu no meio do caminho. E na hora que eu estou preparando aquela mensagem, Deus coloca na minha mente um líder, um grande líder, um pastor famoso que eu conheço. E Deus mandou eu ligar para ele, dizer para ele, olha, você não pode morrer no meio do caminho. Foi só isso que Deus me mandou falar. Eu liguei para ele, eu disse, olha, meu irmão, eu estou preparando a mensagem aqui sobre Terá, você conhece a Bíblia. E quando eu estava aqui, olha, eu vou falar sobre nós não podemos morrer no meio do caminho. E Deus me inquietou, e eu tenho certeza, convicção de que é Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas o Espírito de Deus está te falando nesse momento para você ter cuidado para não morrer no meio do caminho. Mas ele não me ouviu, irmãos, ele não ouviu o conselho, ele não ouviu o Espírito de Deus, não ouviu nada, ele não entendeu nada. E logo explodiu uma notícia de adultério, acabou a família, acabou o ministério, acabou tudo. O Espírito de Deus, ele não vai deixar você cair sem antes te avisar. Ele não vai. Deus não vai deixar você cair num abismo sem antes te dizer e te mostrar o caminho correto. Deus não vai deixar você morrer numa escuridão sem antes ele te mostrar a sua maravilhosa luz. Deus, ele não vai deixar você morrer sem antes ele te mostrar o caminho da vida, irmão. Deus não vai deixar. O Espírito de Deus não vai deixar. Amém, queridos? Jesus sendo reproduzido em nós, isso só será possível se, em terceiro lugar, ativarmos a glória de Deus. Diga ativar a glória de Deus. A glória de Deus, a Bíblia diz que está sobre toda a terra. Aonde a glória de Deus está, diga sobre toda a terra. Em prostíbulos a glória de Deus está? Está sobre toda a terra. Se o prostíbulo está em cima da terra, a glória de Deus está sobre toda a terra. Né? Lugares de jogatinas, a glória de Deus está? Sim, está sobre toda a terra. Aonde, em qualquer lugar na terra, irmãos, a glória de Deus está cheia, a terra está cheia da glória de Deus. Mas por que será que nesses lugares parece que não está a glória de Deus? Parece que não está acontecendo, parece que Deus não está naquele lugar. Sabe por quê? Preste atenção. A glória de Deus, ela precisa ser ativada. Diga ativada. Diga a glória de Deus precisa ser ativada. A glória de Deus está na sua casa? Você ativou a glória de Deus lá?
ela só está onde ela é ativada. Glória de Deus é ativada. O sacerdote do Antigo Testamento ia dentro da casa dos irmãos e avaliava a casa, e ele declarava, fazia uma declaração profética, declarava se aquela casa era boa, se aquela casa iria prosperar. Aquilo que o sacerdote declarava acontecia. Nós somos os sacerdotes do nosso tempo. No Novo Testamento, todos que aceitaram Jesus são sacerdotes, amém? Todos são, a Bíblia diz. Todos que foram libertos pelo sangue de Jesus, agora estão debaixo de um sacerdócio. Sacerdote do Senhor. Você é sacerdote, você é sacerdotisa. Então, na minha casa, eu preciso declarar a glória de Deus. Quando eu declaro, a glória de Deus se manifesta. Por quê? Porque eu sou sacerdote. Então, irmãos, é possível nós reproduzirmos Cristo na nossa vida? Sim. Quando? Quando nós ativamos a glória de Deus. Eu quero ler novamente o texto, primeiro texto que nós lemos, 2 Coríntios 3,18. Olha o que diz o texto direitinho. Ele diz assim: todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória de Deus. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados de glória em glória, cada vez maior, e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Paulo está fazendo uma referência aqui a um acontecimento incrível, né, que aconteceu no Velho Testamento, quando Moisés contemplou a glória de Deus, irmãos, e apareceu no meio do povo. E o povo não podia contemplar o rosto de Moisés, porque a glória de Deus estava manifesta e brilhava muito. As pessoas não conseguiam olhar. Foi algo glorioso, foi um sinal exterior, né, e visível, né, de que ele tinha tido um encontro com a glória de Deus. Mas Paulo ele está argumentando aqui no capítulo 3, que para nós que estamos nesta nova aliança com Deus, para nós que somos o povo de Deus, para nós que recebemos o dom do Espírito Santo permanente no nosso coração, né, Deus tem uma glória maior do que a de Moisés. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se você leu comigo, é preciso que você tenha entendido isso. Há uma glória maior. E ela é maior agora, e ela pode se tornar maior ainda, por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando. Olha o texto lá, ó. Somos transformados à medida que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, trabalha dentro de nós. O Espírito Santo está trabalhando aonde? Dentro de nós. Diga, dentro de mim. Diga para o seu irmão, ele está trabalhando dentro de você. Dentro de você. Então é isso que Paulo está falando aqui. Então no Novo Testamento, irmãos, nós temos esse privilégio, né? A maior glória, é uma glória maior ainda que nós temos na nossa vida, que se manifesta na nossa vida. É maior do que a do Antigo Testamento, muito maior. Por quê? Porque ele habita, né? A obra do Espírito Santo ela é dupla. Diga, obra dupla. É uma obra externa. Qual é a obra externa? É o operar de sinais, manifestações, né, maravilhas que o Senhor faz no meio do seu povo. Isso é uma obra externa. Mas a obra interna, essa obra interna é nos transformar a cada dia conforme o modelo de Jesus, o modelo de Cristo. É a obra interior que é mais gloriosa e transformadora e permanente. Essa obra ela vai dar continuidade até o dia que a gente morrer. Ou no dia que nós chegarmos no nível do varão perfeito, como Paulo diz. E quando você chegar no nível do varão perfeito, aí vai acontecer o que aconteceu com Elias, o que aconteceu com Enoque, nós vamos ser transladados. Amém? Transladados. Levados pelo Senhor.
Então, mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo trabalhados. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Amém, amados? Amém? É isso que diz que ali todos nós, Paulo está dizendo, todos nós que estamos agora debaixo da nova aliança, não temos um véu sobre o nosso rosto, como Moisés colocou o véu. Nós não temos esse véu, não há necessidade. E podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor, à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós. Somos transformados com glória cada vez maior. Hoje foi um nível, amanhã vai ser outro. Meu irmão, Deus quer te levar a altos níveis. Deus quer te levar a níveis cada vez maiores, de intimidade com Ele, de conhecimento dEle, de unção dEle na tua vida, de conhecimento do poder dEle na tua vida. Deus, Ele quer usar a sua vida. E como é que vai ser isso? Quando nós nos tornarmos mais e mais, Paulo diz aqui, mais e mais semelhantes a Ele. Quando você parecer cada vez mais com Jesus. Amém? Amém, amados? Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Quero que você se coloque em pé então, quero que você feche seus olhos. Olha, irmãos, os cristãos, eles não foram chamados de cristãos só porque pregavam sobre Jesus e curavam em nome de Jesus e eram canais de milagres, não era só por isso. Eles foram chamados de cristãos porque eles pareciam com Jesus. Eles pareciam com Jesus. Eles eram cópias exatas, eram pequenas réplicas de Cristo, como eles chamavam. Então não foram os crentes que se autodenominaram cristãos, foram os de fora. E é os de fora que vai ver Cristo em você, em você, em você. Amém, amados? Os de fora foi que viram. Esses homens são réplicas de Cristo. Esses homens parecem com Jesus. A mensagem deles pregada parece com a mensagem de Jesus. Esses homens estiveram com Jesus. Irmãos, as pessoas vão reconhecer essa unção na tua vida. Você anda com Jesus, você não é como as pessoas do mundo, você não fala como as pessoas do mundo, você faz as coisas diferente, todo mundo faz errado e você faz o que é correto. Aí sim, irmãos, nós vamos estar cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o plano, esse é o projeto de Deus na nossa vida. Amém, amados? Amém, queridos? Aleluia, louvado seja Deus. Então é maravilhoso nós servirmos a esse Deus Todo-Poderoso que não para de trabalhar na nossa vida. Mesmo nós com as nossas falhas, mas nós perseveramos e Ele continua trabalhando. E não pense, irmão, não pense. Tem gente por aí que diz, o Espírito Santo saiu dele. Se o Espírito Santo sair de você, você morre. Você não vive mais sem o Espírito Santo. Você não vive mais sem o Espírito Santo. Ele habita. Desde que nós recebemos Jesus, Ele habita. Agora Ele para de agir. Ele age conforme você permite. É o trabalhar. Ele vai trabalhando conforme você dá liberdade. Conforme você interage. Amém, amados? Por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito, porque tem o Espírito de Deus e tem o Espírito do homem, e o Espírito do homem precisa se conectar com o Espírito de Deus. E quando na realidade as pessoas pensam que o Espírito saiu, na realidade é o nosso Espírito que parou de se comunicar com o Espírito Santo. Amém, amados? Amém, queridos? Deus falou com você nessa noite, então vem aqui à frente, eu quero orar com você. Em nome de Jesus.